É quinta-feira, são 10h15 da noite, a casa já está silenciosa e você finalmente terminou tudo o que você precisava fazer hoje. O computador está fechado, o celular já está carregando lá no cantinho da sala e você deita a cabeça no travesseiro, apaga a luz e puxa o cobertor. O cenário é perfeito para descansar, certo? Mas as suas pálpebras começam a pesar e em vez do sono chegar, o seu peito aperta. E um pensamento sutil, quase imperceptível, sussurra para você. O que foi que eu esqueci de fazer hoje? 3 segundos depois, você já está revisando mentalmente a agenda de amanhã. E também já está calculando quais são os problemas que podem ainda acontecer no futuro. Isso não é cansaço físico. Isso é uma angústia silenciosa. É a sensação de que não importa o quanto você corra, o quanto você trabalhe ou conquiste na sua vida, você sempre vai estar devendo alguma coisa para o futuro. Um nó no estômago que diz que se você relaxar por 1 segundo ou por 5 minutinhos sequer, tudo o que você construiu até hoje vai desmoronar, simplesmente. Deixa eu te apresentar o Carlos. O Carlos é um cara de 34 anos e se você olhar o extrato bancário dele hoje, você vai dizer que ele é um cara muito bem sucedido. Ele ganha 3 vezes mais do que ele ganhava há 5 anos atrás. Carlos tem um segredo que nem a esposa dele sabe. Ele sente exatamente o mesmo medo de passar necessidade que sentia lá quando ele ainda tinha a conta dele no vermelho. Na época da faculdade. Ele comprou o carro dos sonhos dele, mas quando ele entra no carro de manhã, ele não sente o conforto do banco de couro. Ele sente o medo de que o mercado possa oscilar e ele realmente não consiga manter aquele padrão que ele conquistou. Você já percebeu esse padrão na sua própria vida? Aquela linha de chegada que você passa, mas descobre que ela mudou de lugar assim que você tocou nela. Existe uma armadilha no nosso cérebro. Nós fomos ensinados que a abundância é um número. Se você tiver X reais na conta, se você morar no bairro Y, você estará em paz. Mas a neurociência nos mostra que o cérebro se acostuma rapidamente com aquilo que antes parecia extraordinário. Quando você alcança o objetivo, a descarga de satisfação dura pouquíssimos dias. Logo em seguida, o seu sistema de alerta recalibra o perigo. Se a sua mente foi programada para sobreviver à escassez, ela vai transformar qualquer nível de riqueza em um novo cenário de ameaça. Você muda o tamanho dos seus problemas, mas o tamanho do seu medo continua exatamente o mesmo. A verdadeira escassez não tem a ver com a falta dos recursos, tem a ver com a capacidade crônica de receber e desfrutar da vida. Você pode até estar sentado em cima de uma montanha de ouro, mas se a sua lente mental só enxerga o risco da perda, você continua vivendo exatamente como um miserável. Imagine que você está num restaurante muito legal no sábado à noite, com a sua namorada ou seu namorado. A comida é ótima, a companhia é maravilhosa e no final o garçom traz a conta para você, você paga, o valor na verdade não vai nem fazer cócega no seu orçamento, mas por um breve segundo, enquanto você digita a senha do seu cartão, uma pontada de culpa cruza o seu peito. Você olha para o prato que já está vazio e pensa, eu realmente precisava ter gastado isso? E você nota que o prazer daquela noite evapora antes mesmo de você pedir o Uber para voltar para casa. É a fadiga de se sentir um eterno impostor da própria vida. A sensação de que você está gastando um oxigênio que pode faltar logo ali na frente. Um cansaço na alma por nunca se sentir autorizado a viver o presente. A Ana, por exemplo, passou a infância ouvindo os pais brigarem por causa do preço da energia elétrica e do supermercado. Hoje, a Ana é uma profissional independente, tem uma reserva de emergência, ela não precisa escolher o prato pelo preço nos cardápios, mas a Ana guarda um hábito, ela acumula coisas.
roupas que ela compra e deixa com etiqueta no armário para uma ocasião especial que pode aparecer e que nunca chega, potes plásticos guardados na cozinha que ela nunca vai usar. A Ana acha que é apenas uma pessoa prevenida, mas a verdade é que o corpo da Ana ainda vive naquela cozinha dos anos 90, ouvindo os gritos dos pais sobre a conta de luz. Então se pergunte, quando foi que isso começou em você? De quem é a voz que sussurra na sua cabeça que o dinheiro vai sumir se você não vigiar o tempo todo? O que acontece com a Ana, e talvez com você, é o que a psicologia chama de memória somática da privação. O seu cérebro, ele aprende a procurar aquilo que confirma o que você acredita. Se você cresceu num ambiente onde o dinheiro era sinônimo de conflito, medo e humilhação, o seu sistema nervoso associou os recursos financeiros ao perigo. Para o seu subconsciente, ter abundância é como carregar um alvo nas suas costas. A autossabotagem financeira, gastar demais ou se privar de tudo, é apenas o seu corpo tentando voltar para a zona de conforto que ele já conhece e que ele sabe como dominar. Você não precisa de mais estratégias para ganhar dinheiro. Você precisa atualizar a identidade que gerencia esse dinheiro. Enquanto você se enxergar como a criança que passou vontade, nenhuma quantia no mundo será o suficiente para fazer você se sentir segura. Imagine uma pessoa correndo numa esteira na velocidade máxima. Ela está suando, o coração dela está batendo a 160 batimentos por minuto. Alguém chega e coloca uma garrafa de água gelada 30 centímetros da mão dela. Ela estica o braço, mas a esteira acelera um pouco a mais. Ela pensa, só mais 2 quilômetros e eu bebo essa água. Mas os 2 quilômetros passam, a garrafa continua ali e ela continua correndo com a garganta seca, acreditando que a água só será permitida quando a corrida terminar. Mas a corrida nunca termina. É a frustração de perceber que você se transformou em um escravo dos seus próprios objetivos. A sensação amarga de olhar para trás e ver que os últimos 5 anos passaram como um borrão de tela de computador, planilhas e prazos, enquanto a vida real ficou pausada esperando o momento ideal. O Roberto dizia que ia desacelerar quando quitasse o apartamento. Ele quitou, depois disse que ia tirar férias de verdade quando a empresa batesse uma meta específica de faturamento. A meta foi batida. Sabe o que o Roberto está fazendo agora? Abrindo uma nova filial e trabalhando 14 horas por dia. O Roberto não tem tempo para brincar com o filho de 6 anos, mas ele se justifica dizendo, eu estou fazendo isso pelo futuro dele. O filho do Roberto está crescendo sem pai, para que o pai possa deixar uma herança que compense a ausência dele. E se o problema não for a falta de tempo ou de dinheiro, mas o medo do que vai acontecer se você parar de correr? Quem é você quando não está produzindo? Nós criamos uma sociedade viciada na busca, anestesiada para o encontro. O cérebro muda quando você repete novas experiências, mas se você só repete a experiência da busca sofrida, a sua arquitetura neural se torna especialista em buscar. Ela fica buscando. Você perde a capacidade biológica de pousar. O circuito químico do seu cérebro se viciou na adrenalina do estresse de quase alcance. A calmaria, para uma mente viciada no caos, parece tédio, parece perigo. A abundância não é um destino aonde você chega, é o espaço interno de onde você parte. Se você não for abundante com R$100 no bolso, no sentido de estar presente, em paz e grato pelo que aquele valor pode fazer por você hoje, você será um miserável, ansioso quando tiver 1 milhão. Essa é a verdade.
Você está num almoço de família no domingo, primos, tios, pais reunidos ao redor da mesa. O assunto principal começa a girar em torno de como as coisas estão difíceis, como o preço da gasolina está um absurdo, como o país está quebrado. Você, que teve um mês excelente e acabou de fechar um grande negócio, abre a boca para compartilhar a sua vitória, mas você olha para as expressões cansadas ao seu redor, sente o peso do ambiente e engole as suas palavras. Em vez disso, você balança a cabeça e diz: realmente as coisas estão complicadas e para o mundo todo, né? O medo do isolamento, a culpa oculta de prosperar enquanto as outras pessoas que você ama continuam presas nas mesmas dificuldades. O receio inconsciente de que o seu sucesso seja visto como uma afronta ou que crie uma distância intransponível entre você e as suas raízes. Olha só, a Juliana foi a primeira da sua família a conseguir um diploma universitário e também a construir uma carreira sólida. Mas toda vez que ela visita a mãe dela, na periferia com o carro novo dela, ela estaciona 2 ruas para baixo. Ela sente uma vergonha invisível de ter dado certo. Para compensar essa culpa, a Juliana se transformou na salvadora da família. Ela paga as contas de todo mundo, empresta dinheiro que sabe que nunca mais vai receber de volta e resolve as crises de todos os parentes. Ela está se esgotando financeiramente para comprar o direito de continuar pertencendo àquele grupo. O que aconteceria se você não precisasse se desculpar pelo seu sucesso? Quem você estaria traindo se decidisse ser verdadeiramente próspero e feliz? Nós temos uma necessidade evolutiva profunda de pertencimento. Na época das cavernas, ser expulso da tribo significava a morte. Se a sua tribo original tem uma cultura baseada na escassez, na reclamação e no sacrifício externo, o seu inconsciente entende que prosperar demais é o equivalente a abandonar a tribo. Para não ser expulso, você cria mecanismo de autossabotagem, você gasta o que não deve, arruma problemas do nada ou adoece apenas para poder se sentar na mesa de domingo e ter um problema para compartilhar com eles, garantindo o seu lugar no bando. A melhor forma de ajudar as pessoas que você ama não é se afogando junto com elas, mas se tornando o farol que mostra que é possível nadar até a praia. O seu tamanho não vai diminuir o dos outros, ele serve de permissão para que eles também cresçam, assim como você. Imagine agora que você está segurando um punhado de areia fina da praia. Você quer guardar aquela areia com toda a sua força. Você fecha a mão, aperta o punho no máximo, com a força que você conseguir. Mas, quanto mais você aperta os dedos, mais a areia vai escorrer pelas frestas. Quando você abre a mão, quase não sobrou nada de areia. Agora, imagine que você pega a mesma areia, mas mantém na palma da mão aberta, relaxada, plana. A areia repousa ali inteira, sem sair do lugar. O alívio profundo de soltar o controle, a percepção de que a força que você usa para segurar a vida é a mesma força que está esmagando a sua paz. Pensa no Carlos, na Ana, no Roberto, na Júlia. Todos eles passaram anos acreditando que o oposto da escassez era o acúmulo. Eles travaram os punhos. Mas a verdade oculta que eles só descobriram depois de muito cansaço é que a energia da escassez e a energia do acúmulo obsessivo são exatamente a mesma coisa. Ambas nascem do medo da falta. Quem acumula por medo não é abundante, é apenas um escasso com dinheiro. Se você soubesse com absoluta certeza que o oxigênio nunca vai faltar no seu próximo respiro,
Você tentaria prender o ar no peito agora por um tempão? Não. Então por que você faz isso com a sua vida? A física e a biologia nos mostram que a vida funciona em sistemas abertos. Um rio só permanece limpo e cheio de vida porque a água entra por uma ponta e sai pela outra. Se você represar ele completamente, a água estagna, apodrece, seca. A abundância não é um estoque fixo, ela é a velocidade e a fluidez com que a vida circula através de você. Isso se explica ao dinheiro, ao afeto, ao conhecimento, à atenção. Quando você retém por medo, você interrompe o fluxo. Quando você aprende a gastar com sabedoria, a investir com coragem e a receber com dignidade, você se torna parte do circuito. A abundância não é algo que você cria ou que você guarda, é algo que você sintoniza. Ela já está acontecendo. A questão nunca foi se o mundo tem o suficiente, mas sim o quanto a sua estrutura interna permite que você receba sem se sabotar. Hoje é outra quinta-feira, são as mesmas 10h15 da noite, a casa está no mesmo silêncio, você está deitado na mesma cama, sob o mesmo cobertor, mas dessa vez, quando aquele pensamento sutil surge, sussurrando: o que é que eu esqueci mesmo de fazer? Você não pega o celular, você não revisa a agenda, você simplesmente respira fundo, sente o peso do seu corpo no colchão e responde mentalmente para si mesmo: o dia de hoje acabou. Tudo o que eu fiz foi suficiente. O resto pode esperar. O seu peito relaxa e o sono chega leve. A paz soberana de quem recuperou o controle sobre a própria mente. A dignidade de habitar o presente sem precisar pedir desculpa ou provar o seu valor para o espelho. Esse é um novo estágio da sua jornada. É aqui que você deixa de ser o sobrevivente exausto e passa a ser o arquiteto da sua própria realidade. Você olha para os seus projetos não com uma corda de salvamento, para não cair lá no abismo, mas com uma expressão natural dos seus talentos. O trabalho deixa de ser uma punição e passa a ser um transbordo. Quem você seria amanhã de manhã se acordasse sem a obrigação de provar nada para ninguém? Como seria o seu dia se você operasse a partir da certeza de que você já é o bastante? O caminho para consolidar essa nova realidade exige pequenos rituais diários de validação. O seu cérebro precisa de evidências reais de que o perigo passou. Quando você almoçar, saboreie a comida em vez de ficar olhando os e-mails. Quando receber um elogio, diga apenas obrigado em vez de justificar os seus erros. Quando o dinheiro entrar, celebre a utilidade dele antes de pensar nas próximas contas. É assim, reeducando o seu sistema nervoso no cotidiano, que você reescreve a sua história. A maior riqueza que existe não é a liberdade de comprar o que você quer comprar. É a liberdade mental de não precisar de quase nada para se sentir completo. E ainda assim, ser capaz de desfrutar de tudo com o coração leve. A abundância sempre foi sobre quantidade da sua presença. O resto são apenas números.